Olá, e a Church Campo Grande, mais uma vez aqui nesse podcast que vem para trazer edificação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e espero que ele esteja cumprindo esse propósito. Se estiver, não deixe de curtir, de compartilhar e principalmente de comentar aqui embaixo, de trazer para nós um feedback daquilo que nós estamos fazendo, né? Como podemos melhorar, os assuntos que podemos trazer. E hoje, de uma forma especial, nós estamos inaugurando, né, o nosso podcast no Spotify, ou seja, você também vai poder assistir no YouTube, né, vendo ou, né, fazendo o teu Cooper, ouvindo pelo Spotify, correndo, no trânsito, cozinhando, fazendo qualquer atividade que você consiga escutar ao mesmo tempo. Então, a partir de hoje, a gente vai ter que tomar cuidado, se a gente fizer algum gesto aqui, a gente vai ter que traduzir, né, também, falar também para o pessoal que está só ouvindo o áudio, né? Mais uma forma da gente levar essa mensagem até você, né? E temos falado aqui sobre assuntos que têm a ver com o nosso ano da reconstrução, né? Falamos sobre a reconstrução do corpo, a reconstrução da alma, a reconstrução do espírito, reconstrução financeira, reconstrução, todo tipo de reconstrução é reconstrução para todo lado, né? Mas começamos agora a falar sobre a reconstrução da igreja, a edificação da igreja. E a palavra de Deus vai dizer que Deus deu os ministérios à igreja para que ela fosse edificada, né? Os 5 ministérios, né? O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério pastoral, evangelístico e mestral. Falamos aqui já sobre o ministério profético com 2 profetas, falamos sobre o ministério evangelístico com o nosso bispo Sérgio, e hoje, de uma maneira especial, vamos falar sobre o ministério apostólico, né? E para isso estou com o meu amigo apóstolo Palácio. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua consagração e desde quando foi consagrado no ministério apostólico, e para que você também possa o conhecer. Primeiro, quero agradecer, muita honra e privilégio estar aqui compartilhando, né, dessa visão, que é a visão do reino. Então, me sinto muito honrado, quero agradecer, cumprimentar a todos que estão aí assistindo e ouvindo esse podcast, e falar sobre esse assunto tão importante que é o ministério apostólico, tão importante quanto os outros, né, que compõem aí os 5 ministérios da igreja. E, bom, meu nome é Carlos Palácio, Carlos Eduardo Dias Palácio, tenho 47 anos. Jovem. Vou casado há 25, fui ordenado ao ministério pastoral, ungido, consagrado, há 20 anos atrás, e ao ministério apostólico eu fui consagrado em 2008, e de lá para cá é uma jornada, né? Na verdade, eu acredito que tanto o apóstolo quanto o profeta, ele não vira apóstolo nem vira profeta, ele já nasce, porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias, né? Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei profeta às nações. Eu acredito que assim também é com o ministério apostólico e os demais ministérios, e a gente vai descobrindo isso, a nossa vocação ao longo da nossa jornada cristã. E é isso, tenho 3 filhos, a Esther, a Aline e o Daniel, que estão, um com 16, um com 19, outro com 23, e todos me ajudando ali na obra, servindo junto comigo também. O Daniel tem Dias no nome também? O Daniel, não tem. Senão ele seria Daniel Dias, igual eu também. Mas que legal, apóstolo. E obrigado por receber o nosso convite, né? Nós aqui também somos uma igreja apostólica, temos o nosso apóstolo Lamartine, e é muito importante que a igreja, não só a igreja local, mas a igreja como um todo, tenha um entendimento dos 5 ministérios, né? Porque os ministérios, eles são um serviço para a igreja, né? É a forma de edificação do corpo, né? E uma igreja, ela só vai funcionar, vai ser funcional
quando ela compreender a utilidade desses 5 ministérios, né? E eu acredito que por muito tempo a gente ignorou, e depois que deixou de ignorar, assumiu os ministérios mais de uma forma, às vezes só pensando em hierarquia, assim como a gente muitas vezes pensa, né? O ministro da defesa, o ministro, coloca ele num patamar que, na verdade, ele exerce uma função de serviço, né? Exatamente. Ele faz um serviço, por exemplo, o ministro da defesa faz o serviço da defesa da nação, né? Então, e a gente precisa compreender com profundidade que serviço é esse, para que serve, como funciona, né? Para que não só nós possamos compreender, mas nós também possamos funcionar, né? Como uma igreja apostólica, como uma igreja profética, como uma igreja evangelística, uma igreja mestral e uma igreja pastoral, né? Funcionando nos 5 ministérios, porque todos eles juntos servem para a edificação do corpo, né? E não compreender isso faz com que a gente fique meio capenga, né? Fique sem conseguir chegar na estatura que Deus gostaria que nós chegássemos como igreja, né? E a minha pergunta para o senhor, primeiro vamos para as perguntas polêmicas, né? Mas o ministério apostólico não acabou, né? Tem muita gente que fala isso, né? Os apóstolos já morreram, né? Os 12 apóstolos já morreram, e as pessoas acham que não existe mais apóstolo hoje, né? É verdade, é um equívoco muito grande. Primeiro, eu gostaria de ler aqui o texto de Efésios 4:11, que baliza, né, essa informação, e aqui está muito claro para nós sobre o ministério apostólico. Ele diz assim, aquele que desceu, está falando de Jesus, é também o mesmo que subiu acima do céu para cumprir todas as coisas. Aí ele começa, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, os 5 ministérios não é uma invenção humana e nem atual, contemporânea. Porque há 2000 anos atrás, ele mesmo deu, Jesus deu para a igreja os 5 ministérios. É o que está dizendo aqui, ele mesmo. Então, não é uma invenção, ninguém inventou isso, né? Isso veio de Jesus. E aí ele continua, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o que você falou. Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Então, qual é a validade dos 5 ministérios? Até que todos cheguemos à unidade da fé. A pergunta que eu te faço é, todos chegamos à unidade da fé? Então, até que isso aconteça, os 5 ministérios estão em operação, ou devem estar em operação. E se a gente for pensar, as pessoas falam, mas e os 12 apóstolos, né? Mas Paulo vem para inaugurar uma nova esfera, ou melhor, um novo grupo de apóstolos. Tem os 12 apóstolos do Cordeiro, que são os fundamentais, que foi aquele que o próprio Jesus estabeleceu, mas depois Paulo inaugura uma nova era apostólica, dando continuidade ao ministério apostólico. Barnabé, por exemplo, era um apóstolo. Andrônico era um apóstolo. Apolo era um apóstolo. E até tinha Júnia, uma mulher. Né? Então, você vê que já na igreja primitiva, o ministério apostólico não estava restrito aos 12 fundamentais, que deram início ao mover apostólico, mas ele continuou, a partir de Paulo, uma nova geração de apóstolos. Perfeito. Eu acredito que essa visão, né, de que acabou, é uma visão elitista e hierárquica. As pessoas pensam que ser pastor é pegar uma pessoa e colocar ela num pedestal, ou ser apóstolo é praticamente um vice-deus. Elas não compreendem que Jesus deu à igreja os ministérios para o serviço. Para o serviço. Né, para a edificação do corpo. Né, e não menosprezando as pessoas que são chamadas para o ministério,
E também não colocando elas no lugar de Deus, né? E compreendendo que em todo o tempo, inclusive no tempo de Jesus, e na medida que o tempo foi passando, aqueles apóstolos morreram e era necessário outros apóstolos e outros apóstolos para o serviço, para a edificação da igreja. É verdade. E Jesus já corrigiu essa distorção bem no início, né? Tem um texto da palavra onde, se eu não me engano, Pedro e João estavam tendo uma discussão ali para ver qual dos dois seriam mais importantes. Quem sentaria do lado direito, do lado esquerdo, já tinha essa coisa da proeminência, né? Quem vai ser o chefe, quem que vai mandar? E aí Jesus corrige isso para sempre, quando ele diz assim, os governos humanos, eles controlam as pessoas, mas com vocês não será assim, porque aquele que quiser ser maior no reino, que seja o servo de todos. Então, ele já aí mostra que uma posição de autoridade, ela não tem a ver com a posição de hierarquia, quem manda mais, quem tem mais proeminência, mas o que é maior tem que ser aquele que serve. É isso que você falou. Então, os 5 ministérios, eles existem não para ser uma posição hierárquica, um título hierárquico, mas um dom de serviço para o corpo de Cristo. Meu Deus. Aí muda tudo, né? Muda tudo. Porque é como se, uma vez que acabou os apóstolos, né, tem gente que fala, não, mas acabou em Paulo, então. Né? Então, acabou a edificação da igreja. A igreja, ela está sendo edificada, ela está sendo construída. É como se ali tivesse findado, né, uma fundamentação da igreja, né, e a igreja não precisasse mais ser edificada. Né? E interessante, porque então se acaba o ministério do apóstolo, também acaba do pastor, e acaba também do evangelista, do mestre, do profeta. Né? A verdade é que ao longo dos anos, alguns ministérios tiveram mais evidência, por exemplo, o pastor e o mestre, e depois o evangelista, e o profeta e o apóstolo, eles foram sendo sufocados, esses dons ministeriais. Mas nós estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. Você começou o podcast falando sobre isso. Deus está restaurando as coisas, está restaurando os fundamentos também. Então, você vê o ministério apostólico e profético sendo restaurado para a igreja a partir da década de 90, né? Isso tem sido evidenciado, uma restauração de todas as coisas. Fantástico. Porque eu acredito que o funcionamento dos 5 ministérios, além de trazer equilíbrio para a igreja, porque o que acontece? Os 5 ministérios estão em Cristo. Ele é o apóstolo, ele é o evangelista, ele é o profeta, ele é o pastor, ele é o mestre. Só que ele distribui dons aos homens. Imagina se ele desse para uma pessoa todos os dons. Eu não precisaria de você. Né? E se você estudar Efésios 4, ele está falando basicamente de unidade. Ele está falando há só um Espírito, há só uma igreja, há só um batismo. Vocês foram chamados para caminhar em unidade, porque somos o corpo, um precisa do outro. Um erro também, Daniel, que eu vejo, às vezes as pessoas colocam assim, um ministério como mais importante que o outro, né? O pastor ou o profeta é superior ao mestre, o apóstolo é superior. Não existe isso nos 5 ministérios. Não existe uma posição de importância maior do que a outra. E eu ilustro isso da seguinte maneira. Vou te fazer uma pergunta. O que é mais importante no teu corpo? O cérebro, o coração, o pulmão, ou o rim ou o fígado? Tira qualquer um deles que eu morro. Os outros não funcionam. Aí você vai falar, o cérebro é mais importante. Tira o pulmão fora, para ver se o cérebro vai continuar funcionando. Não, então é o rim. Tá, tira o rim. E o cérebro perde a função. Então, não existe dentro dos 5 ministérios um mais importante que o outro. Todos são importantes e todos se complementam.
Até porque cada ministério tem o seu ponto forte e tem o seu ponto fraco também, que o outro vem para compensar. Isso é uma coisa interessante, porque eu tenho uma veia mestral, né? E quando eu vejo um profeta pregando, me dá um pouco de agonia, né? Porque o profeta ele não é sistemático, né? Ele não constrói uma palavra sistemática, assim como um mestre construiria, né? Exatamente. Por exemplo, Às vezes ele não tem nenhuma palavra. Exato. Ele já vem. Exato. Eu me lembro, vamos falar do profeta Amaro, que já faleceu, né? Eu lembro que o profeta Amaro começava a pregar, ele lia a palavra, daqui a pouco ele estava profetizando, mas não tinha nada a ver com a palavra do que ele pregou. E o profeta é assim, né? A própria profeta Cida, né? Às vezes ela começa a pregar, eu falo, cara, não, ela começou aqui, daqui a pouco ela está lá, e ela começa a profetizar para cá, porque o profeta, ele pensa diferente, ele funciona diferente. Exatamente. Só que, às vezes, alguém que tem um chamado diferente, ele pode olhar e falar, cara, esse cara não prega nada, não vamos dar oportunidade para ele. E, na verdade, a igreja, ela precisa dessa, não sei se a melhor palavra é diversidade. Multiforme. Né? Essa multiforme graça de Deus, né? Isso. Porque quando o profeta tá lá profetizando e pregando, por mais que no meu estilo não seja aquele, ele está construindo algo que é importante para a igreja, né? E aí vai ter gente que é mais profético, e aí vê um mestre pregando e fala, esse cara tudo sistemático, tudo ponto 1, ponto 2, ponto 3, não gosto disso. Mas a verdade é que essa multiforme graça, ela traz crescimento para a igreja. Traz crescimento, né? É verdade. Ela é muito importante. É importante que tenha todos esses elementos juntos, né? Mas vamos lá, vamos fundamentar, né? O que é o apóstolo? O que ele faz? Para que serve? Olha, é interessante, né? Porque no próprio nome já dificulta um pouco essa função apostólica. Porque o profeta profetiza, o mestre ensina, o pastor pastoreia, o evangelista evangeliza e o apóstolo apostoleia faz apostilas. Exatamente. Então, o próprio nome ele já dificulta um pouco a explicação. Mas assim, o termo apóstolo, ele não é um termo religioso, é um termo governamental. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos é o seguinte: você entender a origem da palavra, você entende a função do apóstolo. Os reis, quando eles conquistavam um território, eles precisavam estabelecer naquele território conquistado a cultura do reino. Então, o que os reis faziam? Eles enviavam apóstolos. A função do apóstolo é a função do embaixador. Ele vai para aquela localidade, né, para estabelecer, fundamentar a cultura do reino que o enviou. Então, a palavra apostoléu, né, no grego ali, significa enviado. De onde vem cartão postal, né? Exatamente. Postal. Exatamente. Então, o apóstolo, ele é enviado com o propósito de estabelecer uma cultura do reino naquela região. E aí você começa a entender, então, o ministério apostólico. O ministério apostólico, ele tem como principal característica fundamentar os valores e princípios do reino de Deus. O apóstolo, ele sempre está preocupado em trazer a igreja para o fundamento, né? O apóstolo é o maior guardião dos fundamentos do reino de Deus, né? Evitando que a igreja se perca nas heresias. Você vê, o apóstolo Paulo sempre estava batendo nisso. Quando a igreja começava lá, de repente estão circuncidando, ele ia lá e falava, não, a circuncidão agora é no coração. Então ele sempre está trazendo a igreja para o fundamento, né? Que a função do apóstolo é trabalhar o fundamento, como a do pastor é edificar. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre não lançar outro fundamento, né? Porque o fundamento da igreja é Cristo, né? Ele é a pedra angular, né? Ele é a pedra principal, né? O fundamento da igreja é Jesus, né? E o apóstolo estava sempre batendo mesmo nos falsos profetas, nos falsos apóstolos,
aqueles que tentavam lançar outro fundamento que não era o fundamento de Cristo, né? Exatamente. Imagina a igreja assim como uma grande construção, né? O apóstolo é aquele que ele é o arquiteto, ele tem a planta, né, do projeto. Então ele entrega para o mestre aquela planta e o mestre vai equipar, vai ensinar, vai instruir todos que vão trabalhar na obra como fazer aquela obra. Ele vai deixar isso claro, né? O pastor é aquele que constrói, que assenta os tijolos, que trabalha na edificação diretamente. O profeta é aquele que vem com o prumo para ver se a obra está sendo construída de maneira correta, né? E o evangelista é aquele que vai buscar o material, É buscar os tijolos. vai buscar os tijolos, né? De maneira que cada um coopera um com o outro com o propósito de edificar algo, né? Trabalhando na edificação da igreja do reino de Deus. E pensando nisso, né, se você edifica algo fora do fundamento, que é Cristo, né, fora de um fundamento sólido, né, edifica uma igreja na areia, ela vai cair, né? Vai cair, exatamente. E é por isso que Deus entrega para a igreja o dom, o ministério apostólico, né, para que a igreja seja construída numa base sólida que é Jesus. E quando os 5 dons eles operam na igreja, muitas vezes, às vezes a igreja não tem ali uma pessoa consagrada ao ministério apostólico ou consagrada ao ministério de mestre e tal, mas existe a operação do dom ali. Então, quando a igreja, ou seja, os líderes da igreja, operam nos 5 dons ministeriais, a igreja ela flui no seu pleno potencial. Entende? Mesmo que às vezes não tenha uma pessoa, não tem o título, porque a consagração é o reconhecimento do dom, né? Dom é uma coisa e ministério é outra, ofício é outra. Às vezes a pessoa tem o dom de pastorear, mas ele não tem a unção pastoral, mas ela opera no dom na igreja, ela cuida das pessoas, não é verdade? Não tem isso? Sim. Então, o mais importante é importante o reconhecimento, a consagração, a unção, é importante, mas o mais importante é o funcionamento dos dons ali atuando na igreja, entende? Perfeito. O senhor deu um exemplo aí, né? A metáfora da construção. Eu costumo usar uma outra, como mestre, né? Eu costumo usar uma outra metáfora, e aí você me corrige se estiver errado, né? Eu gosto de usar a metáfora do acidente, né? Quando acontece um acidente de carro, e aí existem 5 tipos de pessoas que passam por um acidente, né? É óbvio que existem outros, né? O curioso, que não ajuda em nada, mas algumas características, né? Existe aquele que vai chegar e ele vai falar, cara, Deus tinha me falado que isso aconteceu, que é o profeta, né? Ele já tinha um sentimento, tinha um espírito de morte. E aí ele vai se reunir, já repreende os demônios. Ele vai se reunir em volta daquele acidente, a pessoa está ali nas ferragens, e ele vai começar a repreender os espíritos, vai fazer uma oração, né? E depois que ele repreendeu os espíritos, não, ele não vai morrer, pode ficar tranquilo, ele vai embora, né? O pastor é aquele cara que vai chegar, vai tirar a camisa dele, vai colocar né, vai ligar para a família. Provavelmente depois daquele acidente ele vai lá visitar no hospital, porque ele vai ficar íntimo do cara que está ali dentro do carro acidentado. Vai cuidar do cara, né? O pastor, né? E o mestre ele já tem uma visão analítica, né? Ele vai olhar, olha, ele freou dali, tinha que ter uma placa aqui, porque se a gente colocasse uma placa aqui, esse acidente não aconteceria, né? E quando eu vi essa metáfora a primeira vez, eu falei, as pessoas vão achar que o mestre é frio, né? E realmente eu tenho esse coração de gerar um ensino, né? Criar uma forma de que aquele problema não aconteça de novo, né? Que as pessoas sejam instruídas para que aquele problema não aconteça de novo. E as pessoas podem falar, pô, o mestre é frio, mas na verdade ele é importante para o crescimento do corpo de Cristo, né? E aí, eu falei o pastor, falei o profeta, o evangelista é o cara que vai chegar e você já entregou sua vida para Jesus, o cara que está lá nas ferragens, vai fazer a oração de entrega, a hora que o cara entregar, ele vai embora. Porque ele só quer saber se você tem certeza da sua vida eterna, né? E o apóstolo é o cara que ele vai parar
e ele vai colocar todo mundo no lugar. Ele vai falar, ó, vai lá e coloca um cone lá na frente, sinaliza, porque senão vai ter mais acidente. Ele vai falar, ó, você liga para a família. Quer dizer, ele vai colocar o pastor no lugar do pastor, porque ele É um ministério de governo. Então ele vai instruir o cara que vai ficar lá sinalizando para não acontecer outro acidente, né? Ou seja, ele instrui os mestres, ele instrui o pastor para o cara ficar aqui para ligar para a ambulância, ligar para a família, né? Ele vai instruir os profetas para orarem, repreender o espírito. Ele vai colocar todo mundo no seu lugar. E é por isso que existe, inclusive, um simbologismo, né, dos 5 dedos da mão, né? Sim, Que fala, né, dos 5 ministérios, né? Eu não me lembro, mas eu acho que o indicador é o que aponta, né? O profeta. Esse aqui, evangelista. O evangelista, é que ele tem porque ele alcança maior, ele vai na frente, né? Chama as pessoas, da aliança, né? É o pastor. O mindinho é o mestre, e o apóstolo é aquele que ele toca em todos os ministérios. Eu tenho uma pergunta. O apóstolo, né? Vamos dizer que o cara ele não foi consagrado apóstolo, né? Mas ele sente, mesmo que não sinta, mas que ele se mova no dom apostólico, como o senhor chamou aí, né? Como ele deve se portar dentro da igreja? Ele deve procurar esse lugar de governo, onde porque ele tem uma visão diferenciada de como construir as coisas, de como realizar as coisas, né? E como ele deve se mover dentro da igreja? Eu tenho uma opinião, né? Mas eu queria ouvir do senhor. O que você acha que ele deve fazer, né? Eu queria ouvir o que o senhor pensa sobre isso. Tá. É importante a gente estabelecer o seguinte: tem uma diferença de dom e de ministério, né? O dom é o mesmo. Todos os apóstolos que fluem no ministério apostólico, ele tem o mesmo dom, o dom apostólico. Mas os ministérios são muito diferentes, né? Existem apóstolos, por exemplo, cuja influência deles ela é geográfica. Então, apóstolos que vão atuar num bairro, numa cidade, num estado, na nação, porque a esfera de influência pela qual Deus estabeleceu, ela é geográfica. Mas existem apóstolos, por exemplo, que a influência dele é social. Talvez eles não vão atuar dentro da igreja, talvez eles vão atuar na rede social, na mídia, no governo, né? No mercado, no jurídico, né? Então, ele precisa entender, primeiro, que tem um dom, que as características são evidentes. Você quer ver uma coisa? Algumas características do ministério apostólico, pelo menos que deveriam ser, né? Que deveriam estar presentes ali. O ministério apostólico é um ministério de fundamento, é um fundamentador, alguém que está criando algo, né? O ministério apostólico ele tem uma veia empreendedora muito forte. Todo apóstolo tem essa coisa empreendedora, né? De desbravar, de fazer acontecer, de plantar. Por isso que os apóstolos são plantadores de igreja, né? Geralmente os que plantam a igreja, que iniciam um projeto, que envia, é o apóstolo que faz isso. Até porque ele sabe colocar as peças no lugar, né? Exatamente. As peças que eu quero dizer, ele sabe a função que precisam ser exercidas dentro de uma igreja. Então, quando ele abre uma igreja, ele consegue treinar e colocar aquelas pessoas. Ele ordena, né? Ele ordena ali, é impressionante. É como se fosse o CEO de uma empresa, né? Sim. Que consegue ali colocar cada pessoa no seu lugar. Então, quando a pessoa ela descobre que ela tem essa veia apostólica, o importante é ela fluir no dom, nunca sozinha, sempre junto com um colegiado, ou seja, com os líderes ali. Mas eu acredito que é importante a busca dessa consagração, né? Quem dá o dom é o Espírito Santo, pela graça de Deus. Mas a igreja precisa reconhecer isso. Então a consagração, ela parte disso. Deus dá o dom, mas a igreja precisa reconhecer. E ao reconhecer, sim, unge, né? Consagra,
Perfeito. Eu vou falar aqui o que eu penso a respeito disso, eu não sei se eu estou correto, mas assim, muitas pessoas elas podem procurar a consagração, né? Ficar buscando a consagração. Sim. Né? E eu acredito que enquanto isso, uma vez que ela sabe que ela tem aquele dom gerencial, aquela coisa empreendedora, ela sabe que ela, por exemplo, ela tem um chamado inclusive de abrir uma igreja, ela sabe, isso queima no coração dela e isso é bom que queime. Né? Agora, ela precisa esperar essa consagração, mas enquanto ela espera, como ela se submete, a minha opinião, o que eu penso, é que ela deve exercer os ministérios da igreja. Né? Uma vez que o apóstolo ele toca todos os ministérios, né? É bom que eu acho importante uma pessoa que chegou hoje e ela já tem esse chamado, esse dom apostólico, esse dom gerencial, que ela caminhe nos ministérios da igreja. Né? Por isso que eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu estou correto, né? Eu queria que o senhor falasse isso. O apóstolo ele caminhar nesses ministérios, ele ir lá e cuidar de pessoas, e pastorear. Sim. Porque ele vai de alguma forma, num dado momento, ser consagrado, e ele vai colocar as pessoas naqueles lugares, e de alguma forma ele sabe como aquilo funciona. Ele já pastoreou, ele já ensinou, né? Ele já evangelizou, ele caminhou nos ministérios da igreja. Né? Interessante, porque olha só, o que é a consagração? Antes da consagração vem o reconhecimento. Sim. Não é? Mas o que vem antes do reconhecimento? Os frutos. Os frutos, o trabalho. Então, como que eu vou ser consagrado ao ministério apostólico se eu não estou exercendo o ministério apostólico? Você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Quando ele se converteu, Jesus falou para ele no caminho de Damasco, né, que ele seria levantado para sofrer pelo evangelho e tudo mais. E ali Paulo, num primeiro momento, era meio que rejeitado pela comunidade cristã. Quem insere ele na comunidade cristã é Barnabé. Na verdade, Paulo teve 2 discipuladores diretos. Primeiro foi Ananias, que discipulou ele no momento da conversão, ali em Antioquia. E um tempo depois, quando Ananias percebeu que ele tinha características apostólicas, Ananias falou: cara, eu não posso te discipular, eu vou te enviar para Barnabé, porque Barnabé já era um apóstolo, né? Então ele envia para Barnabé e Barnabé discipula. Uma coisa impressionante que eu vejo assim: antes de você ser um apóstolo, um profeta, um pastor, você precisa ser um discípulo, né? O que Jesus fez? Primeiro ele discipulou os 12 e depois ele os enviou como apóstolos, né? Os ordenou como apóstolos. Então o discipulado vem antes, porque o discipulado que trabalha o caráter, a ativação dos dons. Então tudo isso é muito importante acontecer, né? Antes da ordenação. E é isso que você falou. Então a pessoa, ela começa a fluir no dom ali da igreja, servindo o corpo de Cristo, os frutos vão aparecendo, a igreja reconhece, e aí vem a consagração. Isso precisa fluir de uma maneira. Então não é algo que você vai perseguir ou buscar ou forçar, né? É algo que se manifesta no exercício do ministério. Perfeito. Eu acredito muito nisso, acredito muito na pessoa, ela não fica procurando, né, a consagração, mas ela exerceu o chamado dela, né? Ainda que nunca ninguém a consagre, né, mas diante de Deus ela vai ter exercido o seu ministério, né? O seu ministério. Agora, entrando um pouco nesse assunto que o senhor já tocou, que existem esferas apostólicas, né? Existem apóstolos regionais, apóstolo das prisões, né? Na Bíblia a gente até vê isso, né? Que o apóstolo Paulo era para fora, para as outras nações, e o apóstolo Pedro para Pedro nunca dentro. saiu de Jerusalém, né? Exatamente. Então, toda vez que o apóstolo Paulo tentava pregar em Jerusalém, quando ele veio tentar pregar em Jerusalém, foi preso e enviado para Roma. Porque não era a esfera dele. Não era a esfera dele, né? Então, existe mesmo isso, né? E eu acredito muito nisso. E
existe, eu quero conseguir fazer a pergunta da melhor maneira, né? Por exemplo, né, nós somos uma igreja local que é uma igreja apostólica, né? O senhor acredita que existe um tema, que existe algo que Deus colocou apostolicamente sobre essa igreja, que aquelas membros que se movem no ministério apostólico, eles têm que procurar isso? Por exemplo, digamos que a nossa esfera apostólica seja as escolas, né? E se mover no ministério apostólico é ser enviado para as escolas da nossa cidade. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, né? Você construir, não necessariamente uma igreja local dentro da escola, mas levar o reino de Deus lá para dentro da escola. Digamos que a esfera apostólica da nossa igreja fosse as prisões. Né? Sim. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito, porque é o seguinte: cada apóstolo, ou cada igreja, né, ela carrega uma visão, que é única, que é dada por Deus. E tudo que acontece gravita em torno dessa visão. Né? Você vê Paulo, por exemplo, você acabou de falar, Pedro tinha uma esfera e uma visão, que era o quê? Pregar para os judeus. Quando ele tenta pregar para os gentios, eles têm dificuldade. Então, e com Paulo a mesma coisa. Paulo, ele sai das fronteiras ali e ele estabelece igreja na Ásia e tal e tudo mais. Quando vem para Jerusalém, apanha. Exatamente. Então, Deus deu para ele fala, né, para o rei Agripa, né, eu fui fiel à visão que Deus me deu, com a visão celestial. Então, eu acredito que cada ministério tem uma visão dada por Deus para cumprir um propósito específico. É claro que no exercício a gente faz muitas coisas, né? Eu acredito também, eu gostei uma vez do apóstolo Aloísio, ele disse o seguinte: tem situações que eu preciso funcionar em um determinado ministério, entendeu? Por exemplo, não é porque você é mestre que você não profetiza, não é porque você é mestre que você não ensina ou não pastoreia, ou vice-versa. Não é porque eu sou um profeta que eu não vou cuidar de uma pessoa, discipular alguém, né? Porque em nós está os 5 ministérios, essa é a verdade. Nós temos o Espírito de Cristo, então os 5 ministérios estão em nós. Agora, tem um deles, ou 2, que eles vão se evidenciar, né? Então, a gente vê muito isso, né? Às vezes, por exemplo, um apóstolo que ele flui no profético, um pastor que flui no mestre, um profeta que flui no pastoral, muito forte. Então, como os dons, né, eles se combinam. Agora, sempre vai ter um dom que ele é mais evidente, e a gente precisa valorizar isso, perseguir isso, entender isso, para a gente ser eficaz. Perfeito. Na obra de Deus. E é interessante que quando os apóstolos saíam das suas fronteiras, né, saíam do seu campo, da sua área de atuação, eles sofriam, né, eles apanhavam. Até o apóstolo Paulo diz, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, né? Ele diz que ele queria ir para um lugar e o Espírito de Cristo falou para ele, não vai pregar lá não, né? E a gente precisa estar tão atento e sensível ao Espírito Santo, porque eu acredito muito que Deus ele tem um propósito muito claro para nós, né? Como igreja local, né? E se a gente ficar tentando fazer aquilo que Deus não chamou a gente para fazer, a gente fica batendo cabeça, né? Fica sofrendo, né? Sofrendo à toa, né? Por exemplo, Deus me chamou para os hospitais, e se não for, e você vai lá, você vai apanhar lá. Deus me chamou para a política. Isso não é. Exatamente. Você tem que ter claro, se é, amém, mas e se não é? Você só vai apanhar indo lá. Infelizmente no Brasil, teve uma coisa assim, que o apóstolo era aquele cara que tinha uma igreja enorme, que esse era o apóstolo, né? Uma visão equivocada. Mas eu acredito que com a restauração de todas as coisas, a gente vai alinhando com aquilo que é original. Porque restaurar é diferente de reformar. Né? O que é reforma? Reforma é eu dar uma nova pintura. Por exemplo, se você pega um quadro e você vai
renovar aquele quadro, Você vai pintar outra tinta. você vai sim. pintar outra tinta. Agora, se você for reformar, você tem que voltar para o original. Então, a reforma que a igreja está começando a viver, que a gente chama de reforma apostólica, né? É justamente isso. É trazer a igreja de volta para o original, para os princípios, para o fundamento. Isso começou desde a reforma protestante. É uma coisa que está acontecendo ao longo da história. Né? Martinho Lutero foi um apóstolo. Né? E assim, tantos outros. Na verdade, apóstolos, profetas, mestres, pastores, eles sempre existiram. Tá? Os ministérios, o reconhecimento, que eu não gosto de chamar de título, porque não é um título, é um ofício. Né? Você vê, quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever as cartas, ele traz ali uma coisa tão importante, porque a primeira coisa que ele coloca, quando ele vai cumprimentar as pessoas para as quais ele vai dirigir as cartas, ele começa falando da sua identidade, ele não coloca título, nada disso. Ele começa assim, ó, Paulo é o meu nome, servo de Jesus Cristo é a minha missão, e chamado para ser apóstolo. Ele vai colocar o apóstolo no final. No final. Então, quem eu sou? Eu não sou o apóstolo, o profeta, o pastor. Eu sou o Palácio, eu sou o Franklin, eu sou o Daniel, eu sou... A nossa identidade, ela tem que vir em primeiro lugar, né? E depois a nossa missão. Qual a missão? É servir. E nós temos um ofício dentro do reino. E aí sim, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor. Né? Então, quando a gente entende isso, você vê que não é o ministério de pastor, apóstolo, não é um título de honra, é um ofício para servir. Muda tudo, cara. Muda tudo. Não coloca você num pedestal, pelo contrário, te coloca em último, coloca embaixo, né? A pirâmide invertida. Então vamos lá, já caminhando para o nosso finalzinho, quero fazer uma pergunta polêmica a respeito disso, a respeito do ministério apostólico, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? A respeito de que muitas pessoas elas acabam ficando paralisadas no sentido de acreditar no ministério apostólico por conta dos abusos, né? Que essa hierarquia se faz, né? No sentido de que os apóstolos, até o apóstolo Paulo, eles lançaram um fundamento, e na verdade não lançaram, né? Porque o fundamento é Jesus, né? E eles apenas manifestaram para a igreja que o fundamento era Cristo, né? Fundamentaram no sentido de trazer clareza de qual é o fundamento, e o fundamento é Jesus, né? E aí as pessoas acabam ficando paralisadas em colocar apenas esses caras como aqueles que fundamentaram a igreja, e a partir daí, mesmo que existam apóstolos, eles não têm poder de fundamentar nada, uma vez que o fundamento já foi lançado, né? Mas na minha humilde opinião, eu acredito que nem mesmo os 12 lançaram fundamento nenhum, não, porque o fundamento era Jesus. E quando Jesus ressuscitou, qual foi o mandamento da ressurreição? O mandamento da ressurreição foi o seguinte: ide por todo o mundo, batizando, né? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Perfeito. Então, o que é o fundamento dos apóstolos? É transmitir para as culturas o ensinamento de Jesus. Então, o fundamento é Cristo. E eu acredito que nem mesmo os 12, eles lançaram fundamento nenhum. Não criaram nada novo. Eles não criaram nada novo, eles não lançaram fundamento, eles simplesmente trouxeram luz para o fundamento que era Jesus, aquilo que Jesus tinha ensinado para eles.
Eles consolidaram o fundamento, Exatamente. na verdade. Né? E tipo assim, a gente vê, inclusive hoje, muitas pessoas entrando num lugar de hierarquia, num lugar onde o apóstolo ele lança fundamentos, ele lança decretos, né? A gente vê muitos decretos apostólicos, né? Que são coisas completamente antibíblicas, né? Exatamente. Completamente distantes do fundamento que é Jesus, né? E trazendo algo tão assim perigoso para a igreja. E aí algumas pessoas vão para um extremo de dizer não tem apóstolo, não existe apóstolo. Né? É interessante isso, assim, porque já começa o seguinte: quando eu enxergo o ministério apostólico, ou profético, ou pastoral, qualquer outro, de uma posição hierárquica, já está errado. Que manipula as pessoas. Já está errado. Já está errado. O ministério, os 5 ministérios, eles precisam funcionar como uma equipe. Não tem um chefe. Quem que é o chefe? É o apóstolo? É o profeta? Não tem chefe. Se nós somos uma equipe, não tem um chefe, né? O que existe é um colegiado. Por que disso? Justamente para evitar a questão da soberba, da arrogância. Perfeito. E da autossuficiência. Porque, Daniel, é o seguinte: cada ministério ele tem uma característica que é forte, que é positiva, e uma característica que precisa ser cuidada. Perfeito. Você quer ver uma coisa? Pega o pastor. Qual que é a qualidade do pastor? O pastor é amoroso, atencioso, cuidadoso, não é isso? Perfeito. Mas ele é tão amoroso, tão cuidadoso, tão atencioso, que se ele não cuidar, ele se torna um permissivo. Não é verdade? Perfeito. Então ele vai precisar de alguém, de outro ministério, um profeta, para tocar o ponto final, botar o dedo na cara dele e falar, ó, entendeu? Vamos pegar o mestre, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte: o apóstolo criou o avião e o mestre o paraquedas. Que o mestre é meio pessimista, né? Né? Vamos, mas isso aqui não der certo, tal. Não é que ele está jogando água fria, porque ele analisa coisas que os outros não vão pensar. Então ele é cauteloso. É frio, né? Exatamente. É uma pessoa assim profunda no conhecimento, mas se não cuidar, ele é muito frio. É frio e racionalista. Vamos pegar o evangelista, por exemplo. Qual a qualidade do evangelista? Né? É uma pessoa que tem paixão pelas coisas de Deus, por almas, por vidas e tudo, mas se não cuidar, se torna superficial, porque não cria raiz. Quer ficar andando para lá e para cá, não se submete muitas vezes a uma igreja local, porque quer. Essa itinerância pode levar ele para um lugar de superficialidade. Profeta. Qual que é a qualidade do profeta? Tem visão de Deus, não é verdade? Deus fala com ele, ele tem visão, ele tal, mas se não cuidar, se torna uma pessoa independente, que não se submete a ninguém. Deus fala comigo, eu tenho autoridade, né? Então, e o apóstolo? O apóstolo é aquele que traz fundamento, que tem unção de governo e tudo, mas se não cuidar, a arrogância, a soberba toma conta. Entendeu? Por isso que os ministérios, eles não funcionam bem individualmente. O apóstolo precisa do pastor, precisa do mestre, precisa do profeta, precisa do evangelista, para ele funcionar bem, e assim todos os outros ministérios. Né? Então não é uma posição hierárquica de chefia, de supremacia, não. É um colegiado, uma equipe, um time. Ainda que exista uma hierarquia no sentido de, existe um líder numa igreja local, por exemplo, né? Mas essa hierarquia não é uma coisa que te torna Deus, né? Não é uma hierarquia de dominação, isso, de manipulação e controle, né? Exatamente, mas de serviço e tudo mais. Até porque eu acredito que a primeira característica de um ministério, seja do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre, é a humildade. Por quê? Porque a medida de humildade e de submissão é a minha medida de autoridade. O que Jesus disse? Jesus disse assim: submetei-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Então, se eu começo exercendo o meu ministério, me impondo,
com arrogância, com soberba, eu estou totalmente fora já do propósito pela qual Deus estabeleceu. Sim. Né? Como que eu posso exercer uma autoridade legítima sendo arrogante? Jesus lá no monte onde ele entrega ali os princípios do reino, das bem-aventuranças, ele coloca em primeiro lugar a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Então, é isso. O ministério é para servir com humildade, né? Não me coloca numa posição de superioridade, mesmo que exista uma liderança, porque, cara, uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. É muito diferente. Jesus não era autoritário, né? Pô, ele lavou os pés dos discípulos. Ele se ajoelhou ali para falar com uma mulher adúltera, né? E ficou ali no olho e ministrou e tal. Mas era alguém que tinha uma grande autoridade. E uma característica do apóstolo também, muito forte, além que deve ser, né? Primeiro, a humildade. Segundo, a integridade. A integridade. Porque Paulo fala isso para Timóteo, inclusive, né? Ele fala isso para Timóteo: olha, você tem que ser um bom soldado de Cristo, né? E você precisa ser irrepreensível no seu caráter. Então, quando ele fala ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está colocando isso também. Então, humildade, integridade. Uma coisa também que é importante para todos os ministérios, mas para o apóstolo também, a gente está falando aqui, é a maturidade. Você vê, quando o apóstolo Paulo se converteu, ele só foi exercer o ministério apostólico na plenitude 14 anos depois. Você vê que a preparação é muito importante. Jesus se preparou 30 anos para exercer o ministério de 3. Davi foi ungido rei, mas ele só foi efetivamente ser ordenado rei, coroado rei, 15 anos depois. Então você vê, existe uma preparação, um tempo para todas as coisas. Eu acredito que um ofício ministerial, quando ele não tem essa maturidade emocional, espiritual, é onde causa os abusos, os danos e tudo mais. E uma outra coisa também que é muito característica do apóstolo é a paternidade, cara. Toda pessoa que tem um ministério apostólico, ele tem essa coisa da paternidade, né? Por quê? Porque o apóstolo é aquele que edifica, equipa e envia, mas não como um dominador, mas como um pai. Eu queria concluir com a história, e aí eu queria saber a sua opinião. Queria saber a opinião do Frank também, mas ele está sem microfone ali, mas depois nos bastidores ele me dá a opinião dele. Eu vi um pastor pregando uma vez, e ele disse assim, primeiro, partindo do pressuposto que os dons do Senhor são irrevogáveis, né? Deus dá o dom e ele não tira, né? E aquela pessoa pode se utilizar daquele dom de forma equivocada. É verdade, né? E eu ouvi um pastor dizer que Eliseu ele amaldiçoa aqueles meninos que chamaram ele de careca, né? Lembra dessa história? Lembro. E aí ele vai dizer que Elias ele é arrebatado aos céus, nem morre, né? Mas Eliseu ele tem uma morte ruim, né? O final da vida dele, apesar dele ter tido porção dobrada e dele ter alguns, eu até já preguei isso, né? Falando que ele fez 2 vezes a quantidade de milagres, né? Que Elias fez. Alguns dizem que até mais que 2 vezes, mas o último dos milagres que aconteceu foi quando ele estava morto, né? Ele não chegou a ver o último dos milagres. E dizem que o final da sua vida foi uma vida com a doença, né? Ele estava doente, né? Literalmente doente. E esse pregador ele diz que foi por conta dessa maldição que ele lançou sobre aqueles meninos, né? E
eu fiquei assim balançado em acreditar nessa ideia, porque eu acredito muito que os dons do Senhor são irrevogáveis, e um profeta, ele tem que tomar muito cuidado com a sua palavra, um apóstolo ele tem que tomar muito cuidado com a sua palavra, e eu vejo muito isso hoje em dia, algumas pessoas lançando maldições, profetas lançando decretos, apóstolos lançando um decreto que se seque, que você está amaldiçoado, né? A pessoa saiu do ministério, você está amaldiçoado, né? E eu vejo isso, porque o decreto de Eliseu para aquelas crianças aconteceu. As crianças, veio uma ursa e comeu os meninos. Agora, será que era de Deus? Era vontade de Deus que isso acontecesse? Rapaz, Ou será que aconteceu porque estava debaixo de um decreto profético e Deus deu aquele dom para ele e ele usou de maneira equivocada, e por isso que o seu fim foi não tão prazeroso, né? O fim da sua vida foi de doença, né? olha, é o seguinte... Pergunta difícil, né? Tem uma coisa também. Você sabe que tinha apóstolo no Antigo Testamento? Sabe que eram os apóstolos do Antigo Testamento? Os reis, né? Os reis, os juízes. Sim. Né? Inclusive Débora, né? Mas que era profetisa, mas também era juíza. O que acontece? A gente precisa entender que existem duas dispensações na Bíblia. A dispensação que é a Antiga Aliança e a dispensação da Nova Aliança. Na dispensação da Antiga Aliança era olho por olho, dente por dente. Os profetas se moviam de uma forma diferente. Mas os profetas da Nova Aliança precisam se mover em graça. Os profetas da Antiga Aliança, eles se moviam no fundamento da lei, vamos dizer, da lei. Cumprimento da lei. Olho por olho, dente por dente. Nova Aliança, o profeta da Nova Aliança, o apóstolo da Nova Aliança, ele precisa se mover dentro do eixo da graça de Deus. Então, quando eu vejo um profeta amaldiçoando a cidade, vai morrer, vai secar, eu fico perguntando, qual que é o eixo que ele está profetizando? Sobre que eixo? Se é graça de Deus, Jesus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Se eu sou um profeta da Nova Aliança, como que eu vou amaldiçoar? Olha, eu vou te falar uma coisa, isso aí é para a gente pensar, né, um pouco. Muitos vão dizer para Jesus naquele dia, Senhor, Teu nome é profetizar. eu profetizei. Quem que profetiza no nome de Jesus? Profeta. Em teu nome fiz muitas maravilhas. A Bíblia diz que o sinal do apóstolo é sinais e maravilhas. A credencial do meu apostolado, o apóstolo Paulo fala, são sinais e maravilhas. Então são apóstolos, profetas, pastores, fizemos muitas obras no teu nome. Aí ele vai dizer, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é a realidade. São falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelhos. Por que tem falso apóstolo, falso profeta, falso pastor? Não tem? A Bíblia não fala? Pastores disfarçados, lobos disfarçados de ovelha e tudo mais. Porque tem falsos crentes. E a vida toda teve isso, sempre teve. Então, qual é a régua? Jesus, o fundamento. Exatamente. Eu gosto do que o Bill Johnson fala. Jesus é a teologia perfeita. Por isso eu acredito, Daniel, que antes de eu ser um apóstolo, antes de eu ser um evangelista, um mestre, eu preciso ser um discípulo. Amém. A gente até pausou aqui a nossa gravação para ouvir a opinião do pastor Franklin a respeito daquela ideia, né? Eu queria concluir, inclusive falando um pouquinho sobre o que a gente estava falando aqui em off, né? Porque o apóstolo ele edifica, aliás, os ministérios eles vêm para a edificação da igreja, né? Mas a gente estava conversando aqui, o que a gente está edificando? Qual é o sucesso da edificação? O que atesta que a gente está edificando a coisa certa, né? Que atesta que a gente nossos olhos estão focados na edificação correta. É o número de pessoas, né? A igreja que está edificada corretamente tem milhares de pessoas. A igreja que está lá no bairro
que tem 20 pessoas, não está sendo edificada no fundamento correto? Qual é o parâmetro que a gente tira disso, né? E eu acredito que a gente não deve julgar, né? Eu coloquei essa última pergunta falando sobre Eliseu, mas eu realmente prefiro não julgar, né? O pastor Frank falou sobre isso aqui. Prefiro não julgar, até porque a teologia em que a gente pensa na doença de uma pessoa como um julgamento de Deus, ela é equivocada, né? Deus não faz isso com ninguém, né? Agora vou colocar um câncer em você, né? Essa não é, apesar de que as nossas dores, as nossas doenças são consequências dos nossos pecados, né? Dos nossos equívocos, mas não que Deus seja aquele cara que está colocando o câncer em um e colocando a doença no outro. Ao contrário, né? Ele vem para curar, né? Ele vem para tirar o mal, né? Não colocar o mal. Eu prefiro não julgar, assim como também eu prefiro não ir para nenhum extremo, né? Nem o extremo de acreditar que agora na nova aliança os profetas não vão trazer nenhuma palavra de juízo, porque os profetas sim trazem palavras de juízo, né? Porém é preciso tomar muito cuidado com a maturidade do profeta, e eu acho que essa palavra é a palavra que a gente precisa do profeta, do apóstolo. A gente poderia concluir com ela a maturidade. A maturidade a gente precisa amadurecer e estar com o nosso coração no lugar, né? No lugar que Deus deseja que a gente esteja, para que a gente esteja edificando realmente aquilo que Deus quer que a gente edifique, né? O que é que a gente tem que edificar? É uma igreja com milhares de pessoas? E a gente chegou numa conclusão aqui na nossa conversa por trás das câmeras, né? Que eu queria até que o apóstolo falasse um pouquinho sobre a questão do Bill Johnson, né? Sobre que resultados atestam o sucesso da edificação da igreja, porque os 5 ministérios servem para a edificação da igreja, né? O que atesta essa edificação, esse sucesso, né? Eu acredito que a maturidade do apóstolo, a maturidade dos ministérios é em achar essa fronteira e esse lugar onde a gente agrada a Deus, onde a gente realmente constrói na terra aquilo que Deus quer construir. O próprio texto de Efésios 4, ele fala qual é o resultado, né? Quando ele diz, né, dos 5 ministérios que ele mesmo estabeleceu, pastores, profetas, né, tem um propósito. E qual é o propósito? Ele fala aqui, olha que interessante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, Deus quer fazer algo através da igreja. E os ministérios vêm para equipar a igreja. Então, eu vejo assim, o pastor, ele é um excelente pastor, ele pastoreia, ele cuida, mas a função principal do pastor não é cuidar, é equipar a igreja para pastorear. Perfeito. É como o profeta. O profeta, ele tem visão de Deus, ele ouve Deus, ele profetiza, mas a função principal dele não é profetizar. É ativar a igreja para que a igreja flua no profético. Por exemplo, o apóstolo, ele é um enviado, não é? Mas a função principal dele não é ir, é equipar, treinar e enviar. Enviar para a sociedade, enviar para os 5 montes, né? Para toda essa geografia. O mestre também. Então os ministérios, ele vem para equipar o corpo de Cristo para a obra do ministério. Então não é assim, os ministérios operando e a igreja assistindo eles trabalharem. É o contrário. É eles servindo, equipando a igreja, para a igreja exercer o seu papel de igreja na sociedade. Então ele fala isso. Esse vamos dizer, é o resultado que se espera dos 5 ministérios. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Então, trazer a igreja para a maturidade. Isso é sucesso. É o sucesso dos 5 ministérios. Né? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, engano e astúcia,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado por todas as juntas, cresce em amor para a edificação do corpo. Então, aqui está o resultado, né? O que se espera do cumprimento dos 5 ministérios. Edificação da igreja, crescimento em tudo, né? Não é só numérico, mas também crescimento em qualidade, em vida com Deus, profundidade, maturidade. Eu creio que é isso. Transformação das pessoas. Transformação, exatamente. Amém. Glória a Deus. Espero que essa conversa tenha edificado a sua vida, porque a minha edificou muito, né? É muito bom conversar sobre as coisas de Deus, falar sobre as coisas de Deus. E espero que você, de alguma forma, seja também edificado. Deus possa ministrar o teu coração sobre essa conversa. Você que está nos escutando pelo Spotify, você que está nos vendo pelo YouTube. Por favor, compartilhe esse conteúdo. Envie para alguém, curta, compartilhe e também comente aqui. Escreva alguma dúvida que você tem e nós vamos falando sobre essas dúvidas, nós vamos respondendo essas dúvidas de alguma forma. Fale aquilo que você deseja que a gente aborde aqui nessas nossas conversas e é muito provável que nas nossas próximas conversas nós venhamos a falar sobre os 2 próximos ministérios, que é o pastoral e o mestral. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao apóstolo Palácio mais demais. uma vez. Obrigado. É muito bom a gente estar juntos e vamos sempre estar juntos conversando sobre as coisas de Deus e edificando um ao outro. Amém? É isso. Amém? Quer deixar mais uma palavra aí, apóstolo? Faz uma oração pelo pessoal aí, acho que é importante, para que esses 5 ministérios possam ser aflorados aí no coração das pessoas. As pessoas voltem a palavra de Deus fala, né? Desejar o ministério, desejar o ofício, né? Eu creio, Daniel, que Deus tem um sonho. E o sonho de Deus é que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória. Mas essa é uma responsabilidade nossa. Em Isaías fala: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas encobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Então, uma igreja saudável, uma igreja que realmente está cumprindo o seu propósito, é a igreja que está manifestando o reino de Deus. Então, minha oração e meu desejo é que cada pessoa, cada filho de Deus, nascido de novo, possa descobrir o seu lugar no reino de Deus, seu propósito, sua missão, e juntamente com o corpo de Cristo, trazer o reino de Deus. Essa foi a oração de Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é a nossa missão, trazer o reino. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. O Senhor é um Deus de clareza, o Senhor é um Deus que tem nos alinhado para um propósito maior. Não podemos fazer nada sozinhos, esse nem foi o propósito pelo qual o Senhor nos estabeleceu. Precisamos uns dos outros, porque somos um corpo, Senhor. Uma mão com os 5 dedos, ela só funciona se ela está ligada no corpo. Assim também os ministérios. Então, meu Deus, que possamos ter essa clareza e cumprir o teu chamado, manifestar o teu reino, ó Deus, e transformar a partir de nós essa cultura vigente e trazer a cultura do céu na nossa geografia, na nossa esfera de influência. Pai, nos abençoa, nos ativa, nos dê, ó Deus, todas as armas que precisamos para assim manifestar o teu reino. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Valeu.